Do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel. Assim, faça-nos a nossa luz. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, disse Jesus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Ante a glória dos mundos evolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado ao círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia do nosso plano procede na sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário que acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar, valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humanidade. Acende teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias, por alguns anos, por muitos anos. Mas não olvides tua candeia, se não desejas resvalar nos princípios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira dos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Todos nós somos lâmpadas acesas. Porém, às vezes a gente esquece um pouco e cobre as nossas lâmpadas com o véu da ignorância, com o véu do medo, com o véu do que não sabe fazer, da covardia. Peçamos a Deus que a nossa lâmpada esteja sempre limpinha, sempre iluminando, aqui dentro, para que a gente possa transparecer e possa ajudar e possa se enlaçar com os nossos amigos e criar uma grande luz no nosso planeta, para que a gente possa ser também veículo de caminho, para que Deus possa contar com a gente sempre. Graças a Deus. Gostaríamos de lembrar também que todos aqueles que quiserem participar no dia da atividade com os nossos irmãos assistidos,
estaremos iniciando às 9h30 da manhã, vai até 13, 14 horas. Senhor Jesus, em mais uma noite, buscando a Tua casa, Senhor, procurando compreender, entender todas as verdades que já nos tínhamos dito, e só agora, Senhor, estamos procurando atentar para elas. Ajuda-nos a pacificar o nosso coração, a coordenar o nosso pensamento, Senhor, para termos a condição de ouvir as palavras que nosso irmão irá trazer para todos nós. Intua, Senhor, para que ela possa, na sua palavra amiga, nos ajudar a compreender o Teu Evangelho, a entender o momento em que o planeta passa, a aceitar, Senhor, as dificuldades sem revolta e procurarmos aprender a amar mais e mais aos que nos se encontram mais próximos de cada um de nós. Permita-nos então, Senhor Jesus, iniciar a reunião da noite sob a Tua orientação e que a Tua paz, Jesus, possa habitar os nossos corações, sejamos encarnados quanto desencarnados. Graças a Deus. Bom, pessoal, boa noite. Eu já vim aqui nessa casa fazer palestra há algum tempinho, e quem já participou aqui, enfim, comigo, sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto muito das energias. E por vários fatores. Porque nós sabemos que a energia é o que orienta o mundo. Todos nós emanamos várias energias, sejam positivas ou não. O que orienta o mundo são os nossos pensamentos, que são emanações de energias. Então, eu costumo brincar que sempre quando a gente vai visitar um ente querido, enfim, alguém que a gente ama muito, a gente fica feliz. Eu estou falando de gente que a gente ama, eu não estou falando daqueles que a gente não ama. E, normalmente, a gente tem taquicardia, nós temos acessos de felicidade durante o dia, porque rever pessoas amadas é sempre um motivo de felicidade. Então, isso por si só já é um motivo de alegria, porque todos nós que estamos aqui, eu tenho certeza que estão aqui porque se sentem bem e porque estão felizes, ou são felizes porque conhecem a Jesus. Se a gente acha que não conhecem toda essa sua plenitude, isso não tem problema, porque Jesus ele é paciente. Então, ele sabe esperar o nosso tempo de criarmos intimidade com ele. Mas ele também sabe que quando nós nos dispomos a largar os nossos afazeres e tantas coisas que assolam o nosso coração e as nossas mentes e vêm para cá, ele já se sente feliz. Então, nós temos que estar 2 vezes felizes, porque nos fazemos felizes e fazemos Jesus, que tanto confia em nós, feliz. E, além disso, nós estamos no início do ano. E quem fez aqui metas de início de ano? Nossa, pouca gente, que coisa triste, fiquei preocupada agora. Porque normalmente é bom estipular metas. Metas é bom porque faz a gente fazer um apanhado da nossa vida. Eu vou crer que o pessoal está tímido, né? Então, por isso não levantou o braço, eu vou crer nisso. Então, nós estamos com os ânimos renovados. Tem um poema que diz que um ano é só mais um ano. O que o faz diferente são as esperanças. Então, parece que a gente muda o ciclo psicologicamente quando você muda o ano. Tanto que você rearruma a sua casa, você joga uma porção de coisa fora. É como se você realmente tivesse uma faxina que começa pela casa, mas que, na grande verdade, está falando da nossa faxina interna. Então, a gente começa pelas coisas externas para mudar aquilo que a gente não consegue mudar. Mas todo ano a gente se promete. E fazer as mesmas promessas também não é ruim. Significa que você tem consciência que você precisa melhorar. Mas eu tenho certeza que quando a gente olha para trás, olha o ontem, olha hoje, a gente consegue ver diferença. Então, a gente está feliz, porque a gente está com ânimos renovados e nós ainda temos, quem ainda não pensou na meta, não fiquem tristes.
nós ainda temos a grande oportunidade, porque todo dia é um dia diferente. Como nós estamos no primeiro mês do ano, nós ainda temos 342 dias para nos replanejarmos e fazermos uma história diferente neste ano. E aí, baseado nisso tudo, eu tenho certeza que nós temos milhões de motivos, ou 342 motivos ou mais, para sermos felizes. Então, eu vou fingir que eu não dei boa noite, porque esse boa noite não é de gente feliz, foi um boa noite xoxo e tímido. E Jesus, quando ele esteve entre nós, ele fez uma proposta de ousadia, de diferenciação. Ele não disse que seria fácil, mas ele disse que se nós ousássemos com ele, a nossa vida seria diferente. Eu tenho certeza que nós estamos aqui porque nós ousamos e nós acreditamos em Jesus. E não é um Jesus tímido, não é um Jesus apático, muito pelo contrário. É um Jesus que rompe barreiras e entrelaça corações. Então eu vou fingir que eu não dei boa noite, eu vou voltar. E aí eu espero ouvir um boa noite, que eu tenho certeza que se Jesus estivesse aqui, ele está, não fisicamente, enfim, porque alguns não conseguem ver, mas outros conseguem verificar as emanações do ambiente, nós faríamos um boa noite muito mais feliz. Então eu vou voltar, eu não dei boa noite, nós vamos refazer o boa noite, tudo bem? Então, boa noite. Agora sim, né? Isso é um boa noite feliz, né? Isso é um boa noite que a gente espera ouvir quando a gente chega numa casa. Imagina, quem está aqui vindo pela primeira vez? Olha lá, uma pessoa lá atrás, olha lá, 2. Então, 3, olha lá. Imagina se essas pessoas vão achar o quê? Nossa, esse povo com Cristo aí está meio puxado, hein? Eu pensaria isso. Estão meio tímidos, enfim, eles têm que se sentir acolhidos. Então, minhas boas-vindas para vocês. Que vocês se sintam acolhidas e energizadas por esse amor de Jesus que permeia essa casa. E aí a gente vai falar de uma coisa que tem muito a ver com esperança. Mas antes de falar de esperança, a gente tem que falar das coisas tristes. Eu quero saber quem nunca chorou na vida aqui. É difícil, né? Obrigada, é isso mesmo, é muito difícil. Né? Até aquelas teorias de que o homem não chora, é mentira, a gente sabe que ele chora. Ele pode não mostrar. Mas é claro que chora. Às vezes rompe uma lágrima, enfim, ele vai para algum lugar. Mas a gente sabe que todo mundo, alguma vez na vida, já verteu algumas lágrimas. E nós poderíamos definir 3 grandes motivos que nos faz verter algumas lágrimas. O primeiro motivo seria a questão da alegria. Quem aqui nunca chorou de felicidade? Alguém aqui não teve esse prazer? Todo mundo já teve, né? E é uma sensação maravilhosa. Das lágrimas, com certeza, é a melhor que a gente pode ter. E aí, quando alguém fala assim, está chorando? Aí você fala assim, não, eu estou feliz. É tipo assim, você está chorando, mas por que você diz, não, eu estou feliz? É instintivo a gente fazer isso. Por que a gente faz isso? Porque a gente está dizendo assim, não se preocupe, eu não estou com dor. Isso é uma expressão de um sentimento muito maior. E aí depois a gente vai ter os desdobramentos dos tipos de lágrimas, né, desses grandes grupos. Então a gente tem a primeira que é de felicidade, que é a melhor delas. Tem aquela que a gente chama de tristeza, são lágrimas de tristezas que não são boas, normalmente vêm orientadas por grandes dores e, via de regra, por perdas. E existe uma terceira, que a gente pode achar que tem a ver com tristeza, mas que é um pouquinho mais além, que são as lágrimas do orgulho, que são aquelas tipicamente quando a gente diz que eu chorei de ódio. Quantas vezes a gente já disse isso? Né? Tá chorando por quê? Também a gente diz assim, não, eu estou chorando de ódio. Quando a gente fala assim, tá chorando, mas por isso você fala, não, eu estou chorando de ódio. Ou seja, quando a gente está emanado de vibrações que não são das melhores. Então, a primeira conclusão que a gente pode chegar é que qualquer lágrima que nós vertamos dos nossos olhos, elas são imantadas por um sentimento, seja ele qual for, de tristeza, de alegria, ou essa do orgulho ferido. Vamos falar da mais simples, que é de alegria. Quando é que a gente chora, normalmente, de alegria? Quando isso acontece muito com mãe, quando está muito orgulhosa dos filhos, que aí o filho faz aquela situação que você olha e fala assim, meu Deus, esse é meu filho. Aí não tem como, né? A mãe chora. No livro Renovando Atitudes, o autor diz que normalmente são as mães apaixonadas pelos seus filhos.
Se a gente for pegar essa palavra, né, por que apaixonadas? Nós sabemos que, infelizmente, nem todas as mães conseguem ser apaixonadas pelos seus filhos. E por alguns fatores. Porque nós sabemos que nós somos espíritos milenares e que nem sempre os espíritos que nós temos como filhos, ou como pais, ou como irmãos, são os espíritos que nós mais amamos. Muito pelo contrário, em alguns casos, são espíritos que nós estamos tentando aprender esse sentimento de amor. E nada melhor do que a maternidade, a paternidade, enfim, os laços consanguíneos, para nos fazer entender o que é esse sentimento e como transformar ódio, mágoas, séculos de sofrimentos em algo positivo que nos ajude a seguir adiante. Então, a gente vê que tem muitas mães que a gente fala até assim, ai, fulano por tudo ele chora. A minha irmã brinca, que ela fala que tem gente que chora até por comercial de margarina. E é verdade, ela quer dizer das pessoas muito emotivas. Mas a gente sabe que quando alguém que a gente ama faz alguma coisa que a gente gosta muito, não tem como não verter, né, as lágrimas. A gente chora porque a gente se sente agradecido por aquele momento, por aquela oportunidade, por estar diante de pessoas que a gente ama. Normalmente, crianças nos emocionam muito. Em alguns momentos, eu acho que não tem mãe que não chore quando o filho diz papai ou mamãe, né, os pais não chorem, ou quando as crianças sempre abrilhantam a nossa vida. Os netos, quando dizem vovó, a gente fala, falou vovó, enfim, titia, dinda. Aí a gente cai aquela lágrima tímida assim do olho, né? Enfim, aí quem é mais durão fala assim, não, foi um cisco do meu olho. Quem é mais emotivo mesmo e assume, fala assim, estou chorando mesmo, mas é por uma boa causa. Quem não choraria com isso? Aí a gente joga logo para o outro. Você também não choraria se falasse isso para você? Ou quando você ensina alguma coisa para alguém, você percebe que aquela pessoa realmente aprendeu. E mais do que aprendeu, ela fez diferença com aquela atitude. Não tem como também não chegarmos às lágrimas. E essa lágrima é de felicidade. Acontece também muito, a gente vê muito isso em casamento. Quem já não viu a noiva, às vezes, entrar já chorando? O pai chora, às vezes. O noivo, eu já fui em casamento de noivo, nossa, chorando, assim, da mãe fica, para de chorar. Enfim, e a pessoa não conseguir, porque é um momento único. E tem a ver com o quê? Com os sentimentos, com as promessas que nós fazemos, com os casais enamorados. Isso acontece muito quando faz declaração de amor, especialmente na época do namoro, ou quando faz o pedido de casamento, enfim, aqueles momentos que são únicos. Que se nós pudéssemos, nós paralisaríamos ali e diríamos, nossa, aquele foi um grande momento. Ou quando às vezes a gente tem brigas e que a gente se reconcilia também, tem momentos de declarações profundas. Às vezes, no momento de dor, a gente também se declara para o outro porque a gente tem medo de perder. A questão é, normalmente, quando fazemos declaração de amor ou recebemos declaração de amor, fatalmente pode verter dos nossos olhos algumas lágrimas, mas, como nós dissemos, de felicidade. Essas lágrimas são de amor, são as lágrimas do bem, que todos nós gostaríamos de ter presente em nossas vidas todo o tempo. Mas, infelizmente, não é a maioria do tempo essas lágrimas que nós temos. E por alguns fatores. Nós estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda prepondera sobre o bem. O que isso quer dizer? Que a gente vai encontrar pessoas mais inclinadas a fazer as coisas que não são certas do que as pessoas orientadas para fazer as coisas certas. Tentando acertar, porque nós já estamos na fase de tentar acertar. Mas que vamos cair muitas vezes antes de levantar. Que já caímos muitas vezes... e talvez em muitas outras vidas, para hoje sermos capazes de sermos aqueles que já conseguimos estender a mão para aquela pessoa complicada. E o que a gente não sabe é que talvez tenhamos sido há não muito tempo aquele que caiu e precisou de muitas mãos para erguer. Só que a vida é tão maravilhosa, e Deus sendo soberanamente justo e bom, o que Ele faz com a gente? Ele nos dá a experiência, para que, aprendendo com a experiência, a gente possa chegar à linda conclusão de que nós não somos, só nós não nos bastamos, e que todos nós precisamos de um braço, de um ombro, de um carinho, para seguirmos adiante. Embora saibamos que a caminhada é nossa, e ninguém pode caminhar por nós, é muito bom saber que tem pessoas se solidarizando com a nossa caminhada e nos ajudando a caminhar juntos. Então, quando a gente tem experiências tristes, a gente aprende isso nesses momentos. E aí nos faz mais fortes
para nós seguirmos adiante. É por isso que Paulo dizia que quando ele estava fraco, ali ele estava forte. Quando ele dizia aquilo, ele não estava dizendo que ele era o bom e que ele podia tudo. Ele queria dizer que naqueles momentos ele encontrava refúgio em Jesus. O que acontece com muitos de nós. E é onde vem as nossas outras lágrimas, né? Que são as lágrimas de tristezas. Que são lágrimas dolorosas e que normalmente envolvem a perda de alguém querido. E aí nós temos 2 tipos de perdas, por incrível que pareça. A gente normalmente só pensa no ente querido que partiu. E alguns de nós também pensam assim, então eu não posso chorar. Quando a gente se torna espírita, tem muito essa crise. Não, eu não devo chorar, senão eu vou perturbar o outro. Divaldo traz uma informação para a gente que acho que é relevante nós falarmos, que é a questão do choro, que ele fala sobre a perda dos entes queridos. Ele nos diz que o problema não é chorar pelo ente querido, é verdade. Às vezes nós espíritas, a gente vai criando certos paradigmas, achando, não, eu não posso chorar. E ele ainda diz assim, ele brinca, nossa, se ninguém chorar por mim quando eu desencarnar, eu vou ficar triste. Porque significa que ninguém sentiu falta de mim. E é verdade. Agora, o que ele diz é o seguinte, chorar, né, a saudade, ela faz parte da vida. O que nós não podemos é culminar no desequilíbrio. Porque o desequilíbrio, ele não faz bem para ninguém. Ele não faz bem para a gente e não faz bem para aquele espírito que desencarnou. E por que não faz bem? Porque nós sabemos que no momento que a gente desencarna, primeiro que morrer é fácil, desencarnar que é o complicado. Então, eu morro, corpo físico. Mas até a Barbarella se desprender e entender a nova realidade dela, nossa, pode demorar dias, meses, anos, enfim, aí depende do grau evolutivo de cada um. Nós sabemos também que tem famílias que aprisionam o espírito até para desencarnar, e a espiritualidade tem um trabalho enorme de conseguir fazer com que aquele espírito realmente tenha o desenlace por conta da família. Aí é quando a gente vê muitos casos que a pessoa melhora, e aí já repararam que assim, a família tem aquela melhora, a família relaxa. Ele está melhor. Aí a família começa a incentivar o outro. Não, então vamos descansar, você está muitos dias aqui. Aí a pessoa vai lá e vai descansar. Naquela noite, normalmente, é quando a pessoa desencarna. Mas estava tão bem. Não estava tão bem. Em muitos casos, nós não estamos colaborando para que aquele desenlace aconteça. Então, a espiritualidade forma toda uma estrutura para tentar fazer de uma forma mais equilibrada. Mas, ainda assim, a gente sabe que em alguns casos a gente fica tão desequilibrado e tão desesperado com a perda que a gente acaba, de alguma forma, atrapalhando. Então, não é o fato de chorar, não se preocupe, a gente não tem que ficar cerceando o outro, dizendo, não chora não, que você não vai fazer bem ao outro. Não é isso, porque a saudade ela é natural. O que a gente não pode é culminar no desequilíbrio. Então, vamos chorar, mas vamos chorar com aquela dor assim, nossa, fulano, onde quer que você esteja, eu sei que você está bem, mas eu não posso dizer que eu não sinto a sua falta. E nós temos a certeza que é claro que a pessoa, de onde estiver também, está sentindo a nossa falta. Mas é como um filho que, quando tem que viajar, a gente diz assim, ou algum ente querido, enfim, alguém que a gente ama muito, e essa é a outra perda que nós temos, a perda para a vida. Chico Xavier dizia, uma vez perguntaram para ele, como é que ele lidava com as perdas, né, com os amores. E ele dizia que existia esse tipo de perda. Mas que ele também, ele fala até assim, estranhamente, amei algumas pessoas na vida que, por algum motivo, elas subiram. Se tivesse perdido para o desencarne, talvez tivesse ficado um pouco mais triste. Mas como eu sei que eu as perdi para a vida, para algum lugar, eu sei que onde quer que elas estejam, elas também estarão bem. É a questão da gente aprisionar as pessoas conosco, né? A gente também tem isso. A gente ama e acha que o outro só nos ama se estiver conosco. Mas engraçado, quando a pessoa desencarna, ela também nos ama, mas ela está conosco. Hoje, encarnados, nós estamos com todos aqueles que nós amamos? Não, a única diferença é que nós não lembramos. Mas, com certeza, talvez os amores, os nossos grandes amores, nem estejam conosco nessa vida e a gente não está tendo noção disso. Mas, como a gente não lembra, aí a gente não sente o sentimento de perda. Mas, quando a gente está encarnado, a gente tem essa coisa da posse. Então, é minha família, são meus amigos, né? Porque a gente faz isso com todo mundo, não é só com os parentes
É a parentela carnal. A gente faz muito também com aqueles que a gente escolhe. Então, assim, se você fosse realmente meu amigo, se realmente você me amasse, você não faria isso. Aí começam as chantagens. E aí a gente faz o que amor é esse que aprisiona? O amor liberta. Porque quando Jesus esteve entre nós, ele em nenhum momento disse que para nós sermos felizes, nós teríamos que somente ficar com ele. Muito pelo contrário, ele disse: se nós amássemos e amparássemos todos aqueles que necessitassem, aí nós estaríamos o honrando. Então ele quis dizer assim: epa, olha só, não são só os seus, também não são só aqueles, mas todo aquele que você consegue ver como uma individualidade. Como todos nós somos individualidades, todos nós podemos fazer isso e aprender a amar. E é óbvio que não é fácil, é um exercício de renúncia de nós mesmos, mas nada que nós não consigamos fazer. E à medida que a gente vai entendendo essa doutrina, a gente vai entendendo isso. Então, que em alguns casos, quantas vezes a gente vê algumas pessoas que falam assim: mas você não sente falta? E aí a outra pessoa diz assim: nossa, eu sinto falta. Quando é filho que vai estudar longe, ou algum parente, marido que vai trabalhar mais distante, só vem uma vez por mês, enfim. E aí você fica assim: como é que a pessoa entende? Aí a pessoa fala: mas é o melhor para ele, talvez se ele ficasse aqui, ele não fosse feliz. E aí é o conceito que a gente abre um pouquinho mais de felicidade. Que é aquele conceito de você não só ter para você, mas você proporcionar momentos felizes para o outro. E às vezes, para o outro ser mais feliz, ele precisa caminhar. Mas como a gente não perde aquilo que a gente tem, se for nosso, vai girar, vai girar, vai girar e vai voltar para o lugar de origem. Por quê? Porque almas afins, os espíritos já nos dizem que no meio de uma multidão, a gente consegue bater o olho e encontrar os nossos amores. Porque amar é assim. Você não precisa... não tem gente que a gente olha e fala assim: nossa, parece que eu te conheço há séculos. Quando nós não éramos espíritas, talvez nós pensávamos assim: como é que vem isso? E quem não é também fica assim: me explica isso. E quando a gente começa a ter uma adoção do doutrina espírita, você fala assim: nossa, com certeza é um amor de outra vida. E aí a gente entende de uma outra maneira. Como é que a gente bate no olhar realmente? Tem uma porção de gente, mas é aquela pessoa. E às vezes é um grande amigo que você fala assim: nossa, parece que eu te conheço há séculos. E aí quando você vai contar: nossa, mas não tem nem tanto tempo que a gente se conhece. É esse amor que aproxima almas e esse amor que vai nos trazer essa saudade, essa lágrima de tristeza por uma perda, mas não de uma forma ditadora, ruim, pesada, mas que tem que ser suave. Que nós possamos lembrar dos nossos amores com alegria. E com a certeza de que eles nos amam. E onde quer que eles estejam, eles vão estar vibrando conosco. Então, se nós ainda temos vontade de chorar, vamos chorar. Se nós precisamos viver os nossos lutos, então vivamos os nossos lutos. Porque tem gente também que não vive os lutos, e quando cai em si, é quando a gente vê alguns momentos, algumas pessoas com crises seríssimas de depressão. E que só vai acontecer depois de não sei quanto tempo. E por quê? Porque não se libertou. Aprisionar não faz bem. Porque às vezes nós não vertemos lágrimas, mas o nosso coração está tão oprimido, tão oprimido, tão oprimido, que todas as lágrimas não seriam suficientes para libertar tanta opressão no coração. E como nós dissemos, o Cristo que nós aprendemos a conhecer na doutrina espírita não é um Cristo de opressão, é um Cristo de libertação, porque nos descortina o véu e nos mostra que nós temos um mundo muito além. Então, o que a gente não perde, a gente muda de estação. Então, hoje, se eu perder, enfim, minha mãe ou meu pai, eu não vou achar que eu os perdi. Eu vou dizer que, num momento, eles fizeram uma viagem, mas que daqui a pouco eu estarei com eles. E que, com certeza, mais próximos de nós estarão. E André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, ele fala muito bem sobre essa questão da preparação para a morte, né? E dessa questão desse choro. Quando ele conta várias histórias, mas ele conta uma de um pai que tem tuberculose, e ele era um espírita muito dedicado, uma pessoa que realmente trabalhava no bem. E ele, quando ele vai desencarnar, ele já preparava a família dele, fazia sempre o evangelho no lar. Então ele foi preparando a família para aquele momento. A família estava tão bem preparada que os benfeitores espirituais nem precisaram fazer uma melhora para que a família se desprendesse dele e ele se libertasse. Eles deram oportunidade de melhora para que ele pudesse ter um momento com os filhos e com a esposa. Foi uma outra situação. Então ele melhora, e ele pede nesse momento para fazer uma prece.
com os filhos, e aí ele pede aos filhos, enfim, que não chorem, mas quando ele falou não chorem, não foi no sentido de não chorar, mas no sentido de não lamentar. E ele diz, quando a esposa fala, mas é muito difícil ficar sem você, e ele diz assim, não, agora eu vou poder cuidar melhor de vocês, porque ele estava num corpo inútil. Então ele tinha certeza que quando ele chegasse no mundo espiritual, mais ele poderia amparar aqueles amores que ele tinha. E aí os filhos, enfim, é inevitável que as crianças chorem, as crianças prometem que não vão chorar, é uma passagem belíssima, que com certeza nos faz chorar de emoção, né? Mas é a emoção do amor verdadeiro que une as pessoas. E da saudade que vai ficar, mas que não vai nos desesperar. E aí os filhos, enfim, choram, todo mundo chora, ele faz uma prece, e aí ele desencarna. Mas como esse momento foi muito tranquilo, uma semana depois ele pôde, a esposa teve a permissão para vê-lo. Por quê? Porque ela estava preparada. Então, quando a gente pensar em se desesperar, descabelar, se revoltar, se a gente não consegue ainda não fazer nada disso, vamos tentar nos recompor rápido. Porque a natureza não dá saltos. Cada um aqui age de uma forma com a dor. E Deus não vai nos condenar por isso. É claro que quando a gente aprende a ter mais conhecimento, mais será exigido. Então, talvez esperem de nós um pouco mais de equilíbrio. Mas se nós não tivermos, a gente também não tem que ficar sofrendo, esperneando, enfim, e agora? E agora a gente se recompõe e conta uma nova história. E tenta, na próxima experiência, não fazer da mesma maneira. Porque a gente tem que aprender com os erros. E os erros fazem parte da nossa aprendizagem. Mas que se a gente conseguir lembrar que, de repente, mais facilmente teremos a oportunidade de revermos essas pessoas. Nem sempre nós lembramos. E, às vezes, nos dá a frustração. Será que eu vi fulano já? Mas, quando a gente tem Já repararam quando a gente tem uma noite de sono boa, ainda mais quem não lembra de sonho, fala assim, essa noite eu dormi tão bem. A espiritualidade nos orienta dizendo que muitas vezes a gente não lembra, porque não vai nos fazer bem. Mas normalmente quando a gente volta com aquela alegria, com aquela felicidade, via de regra, pode ser que a gente já tenha encontrado alguém, tendo algum lugar que nos fez bem. Quando a gente também não vai para lugares tão bons, a gente normalmente acorda mais cansado e às vezes nem precisa não ir. A nossa atitude mental é tão desesperadora que a gente acaba também não indo para os caminhos que nós devemos ir. Então, essas são as lágrimas de tristeza que normalmente nós temos e que envolvem perdas. E aí tem as lágrimas do orgulho, que na grande verdade, por que o orgulho? Né? Os espíritos também nos dizem que as nossas chagas, tudo na nossa vida permeia o orgulho e a vaidade, que está muito ligado ao egoísmo. Então, porque nós somos o centro das atenções, nós somos os mais importantes. E quando a gente fala de orgulho, vamos pensar. Se a gente fala que chorou de ódio de alguém, é porque alguém nos feriu. Então, a gente está falando do orgulho ferido. Quando a gente chora, verte lágrimas de inveja e de despeito, é porque a gente também está dizendo que alguém chegou em algum lugar que nós não conseguimos. E aí é melhor falar mal, enfim, debochar do que efetivamente aplaudir por aquele que continuou num caminho que às vezes nós desistimos. Ou que teve a mesma oportunidade que a gente, mas que a gente desperdiçou e o outro aproveitou. E é engraçado porque nesse momento quando alguém fala assim, isso é despeito, a gente fala assim, não é despeito. Mas o autor também nos diz que a gente tem que tomar cuidado, porque em alguns casos é assim. E despeito porque o outro alcançou, mas Divaldo também nos diz que ele chama de inveja. Ele fala que a inveja é quando você é capaz de admirar o outro. Ele fala assim, essa é a inveja positiva. Que a gente brinca muito, mulher que tem mania de falar inveja branca. Essa inveja assim, de admiração. E ele fala, isso não é uma inveja. Mas a gente sabe que tem o despeito, e o despeito é diferente. É quando a gente realmente se incomoda, mas é muito difícil a gente assumir para nós mesmos. Então a gente diz assim, não, simplesmente não gosto, enfim. Então a gente vê que tem essa lágrima, né, que a gente fala que é de ódio, porque o outro alcançou aquilo que a gente não alcançou. E ele diz que são lágrimas, se a gente pudesse ver, elas são cheias de substâncias ruins. Ele fala lágrimas de fel, porque realmente é amarga, é dolorosa. Com certeza é uma das piores dores que nós podemos ter. E aí a gente entra na questão das lágrimas também, que são as lágrimas mentirosas,
que são dos enganadores. Quantas vezes a gente vê pessoas que choram e a gente diz assim, nossa, quando a gente já conhece um pouco mais as pessoas, infelizmente, a gente fala assim, mas fulano chora, eu tenho certeza que não sentiu nenhum sentimento. E aí tem tanta gente que faz isso recorrentemente, que você com o tempo já não acredita mais. Um dia ele até chora. Realmente porque está pesado, se sentindo mal, mas a gente já não acredita mais. Porque já enganou tanta gente, já trapaceou, e são pessoas que acham que podem enganar a vida. É claro que também tem aqueles que trapaceiam e quando você chora, acham que você também é trapaceador. Porque o julgador julga por si mesmo. Então, aquele quando você vai chorar vai dizer assim, não acredito nas suas lágrimas. A psicologia diz que é quando a gente projeta no outro. Então, a gente tem que tomar cuidado, se não é o outro, ou então de tanta gente ouvir que não acredita em nossas lágrimas, a gente também começa a desacreditar na dos outros. E o interessante é perceber que, às vezes, também, o outro chora de verdade. Mas ele não tem atitude de mudar. E a gente tem que ter paciência. Porque, em alguns casos, talvez nós sejamos aqueles que a família já não aguenta mais ver o choro. E a gente fala assim, realmente eu estou arrependido. Só que de tanto outro aparentemente te enganar, mas esse não é o mentiroso. Esse é aquele que ainda está num patamar que ele ainda não consegue ir adiante. Mas ele já consegue reconhecer que aquele caminho que ele está não é o melhor. Mas ele ainda não tem força. Então, a gente também não pode duvidar e achar só porque chorou. E, às vezes, a gente passa... acontece muito isso quando a gente tem na família alguém que tem algum tipo de vício. E a gente não está falando só de alcoolismo, de drogas, não, pessoal. O vício da mentira, ele é terrível. Ele é tão ruim quanto qualquer outro da droga. E, às vezes, a gente também acha que a pessoa que mente ou que tem algum descontrole, seja uma compulsão, que vai desde a compulsão por comprar e gastar dinheiro até as compulsões ligadas às drogas, enfim. Coisas que são tão difíceis, porque vício é vício. Independente de qual seja. E, normalmente, quando essas pessoas choram, às vezes assim, já não consigo mais acreditar. Chorou tantas vezes, me prometeu tantas vezes, não fez, então não quero mais crer. Só que a gente tem que pensar será que aquela pessoa... mãe tem isso, né? Mãe sempre acredita que o filho pode melhorar. E ela continua perseverando quando todo mundo está dizendo assim, mas você não devia já devia estar desistindo, se fosse eu desistia. Mas é por isso que ela é a mãe do fulano e não você. Porque talvez se você fosse a mãe do fulano, você desistiria. E o que a gente não pode esquecer é que todos nós estamos interligados a alguém por algum motivo. Então, se hoje eu tenho que entender aquelas lágrimas daquela pessoa com mais paciência e ajudá-la a recobrar a dignidade, é porque no passado, pode ser que eu seja o grande culpado de muitas coisas que hoje acontecem na vida dessa pessoa. Então, eu estou tentando reparar. E essa é uma das melhores lágrimas que tem, que é a lágrima do arrependimento, que tem a ver com a tristeza, mas é uma tristeza diferente. Quando o outro chora, dizendo e promete que não vai mais, promete uma mudança de atitude, ele está dizendo para a gente, olha, eu estou arrependido. Mas é claro que, às vezes, a gente tem momentos de dores. Quantas vezes nós vemos muitas pessoas que no momento da provação chora, se arrepende, mas depois passou a prova, a pessoa esquece, é engraçado. Prometeu, aí fala assim, não, isso é porque eu achei que eu fosse morrer, agora eu estou vivo. Não aprendeu nada. Mas somos nós que vamos julgar de jeito nenhum. Porque Jesus também disse que a medida que nós julgarmos é a medida que seremos julgados. Então, ninguém quer que Deus pese muito a mão, que na verdade não é Deus, é a nossa consciência. Então, como nós sabemos que nosso telhado é de vidro, a gente vai tentar entender e falar assim, nossa, fatalmente a vida vai chamá-lo de novo para uma mudança de atitude. E aí o que nós temos que ter em mente é que nós podemos ter a oportunidade de ajudar. E quando nós ajudamos, mais do que ajudar o outro, nós estamos nos ajudando. Porque a gente não pode ter a pretensão de achar que nós somos os melhores. E que só nós ajudamos o fulaninho que é complicado. Na verdade, nós estamos tentando reparar um pouquinho de séculos de débitos. E aquele fulaninho, de repente, seja a nossa grande chance. E é interessante porque, às vezes, a nossa grande chance
ela está na nossa mão, mas ela passa de uma maneira que a gente não imagina e que a gente não fez a diferença porque a gente achou que era só mais um. E aí, para ilustrar esse caso, André Luiz, acho que é no Libertação, ele tem enfim, tem a Margarida, tem o Gregório, e aí tem o pai da Margarida, que é um juiz poderoso, enfim, tinha muitos julgados. E teve um casinho específico que ele julgou mal. Ele julgou errado. Na verdade, ele tinha vários indícios que indicavam que o menino não era o culpado, mas como a gente sabe que tem a pressão política, e naquela época era muito, era mais fácil culpá-lo do que culpar o verdadeiro culpado. Porque o verdadeiro culpado era de família influente, então meio que a família colaborou, os políticos também, para ele, dizendo assim, é melhor você botar isso daí, ele não tem família, assim, é pobre, o preconceito, então é melhor colocá-lo. E aí depois, quando a história se desdobra, a gente vem descobrir que aquela pessoa que ele condenou não era nenhuma santa, obviamente, porque a gente sabe que, por mais que seja injusto naquela vida, tem uma reparação de uma outra. Mas ele tinha sido um irmão bastardo dele que ele odiava. Numa outra encarnação. Agora vejam vocês, como é que a gente vai imaginar que alguém que a gente está passando na rua, de repente alguém que tem uma grande ligação com a gente, que a gente tem a oportunidade de fazer diferente, e a gente incorre nos mesmos erros, porque inconscientemente nós temos as nossas simpatias e antipatias. E essa passagem é para a gente refletir realmente nas oportunidades que nós temos e que Jesus disse para a gente. Porque talvez nesses momentos, quando a ficha cair, venham as lágrimas de arrependimento. É claro que a vida sempre vai nos dar oportunidades de reparação. Mas o que a gente tem que pensar qual é a reparação que eu quero fazer? Eu quero fazer reparação de mudança de atitude agora? Ou eu vou ter que esperar alguém me dizer qual foi a história que me envolveu naquele caso para eu reparar? E como a gente não sabe quando nós teremos outras oportunidades, o ideal é que a gente vá. E o interessante é a gente perceber que só chorar e se arrepender não vai mudar o quadro. Que a dor, por si só, também não muda o nosso quadro na nossa vida. As lágrimas de dor também não vão mudar. O que muda na nossa vida são as atitudes que nós fazemos. Então, se eu não quero mais colher dor, eu tenho que plantar paz. Porque se hoje eu colho dor, é porque em algum momento eu plantei isso. Porque aquilo que nós plantarmos, isso nós ceifaremos. Então não adianta a gente achar que, pronto, como a gente falou lá do mentiroso que chora, achando que está enganando todo mundo. Uma hora a vida vai cobrar para ele. Mas a gente, às vezes, nós queremos ser justiceiros. Vamos dizer assim, não, mas... Aí quando a gente fala, chorei de ódio, mas é o orgulho ferido. Porque como é que o outro faz e dá bem? Eu que faço, não estou. O outro vai ser responsabilizado uma hora. Mas se a gente tem a oportunidade hoje de chorar uma lágrima, às vezes um pouco mais de dor, é porque, no mínimo, estão esperando alguma coisa da gente. E a gente está antecipando mais um degrau da evolução. A gente tem que pensar pelo lado positivo. Não é, porque eu estou sofrendo, nossa, eu venho na casa espírita. A gente tem essa mania de achar porque a gente começou a vir no centro, nós somos novas criaturas, somos muito melhores do que nós éramos ontem, com certeza, e seremos hoje piores do que seremos amanhã, porque amanhã nós seremos muito melhores. Para isso nós estamos aqui. Mas a gente começa a achar porque está muito melhor, a gente fala assim, nossa, mas a minha vida era muito mais fácil quando eu fazia tudo errado. Não era mais fácil. Porque a gente só estava acumulando débitos por uma vida muito pior depois. E como a gente já tem visão de futuro, a gente sabe que aqui os sofrimentos que a gente tem é um grão de mostarda, como diria Jesus, no meio do infinito. Então, pensem que é passageiro. É um momento em que ele vai passar, porque tudo na vida passa. Mas a gente tem que saber o seguinte, assim como as coisas boas passam, né, foi o que a gente falou, quando a gente está lá chorando de emoção, de felicidade, a gente fala assim, queria que aquele momento se eternizasse. E a gente fala assim, queríamos mais momentos como aquele. Porque todo mundo quer o que é bom. Mas eles não passam? Eles passam. Então, por que os momentos ruins também não passará? Ele passará. Mas tem horas que realmente a gente não tem ânimo de levantar. A gente acha que as lágrimas nunca vão cessar. Só que isso vai mudar alguma coisa na nossa vida? Ficar parado chorando, não. Mas se a gente tiver que viver o luto, que vivamos. Mas não que seja a vida toda, porque uma hora a vida vai te cobrar. Mas que a gente viva sabendo que aquilo vai passar.
E aí, nesse momento, é que a gente tem que olhar para o céu, né, e pensar que Deus nos ama, que Ele quer o melhor para nós. E que, como diria o salmista, né, o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. Quando ele disse aquilo, o que ele quis dizer é que normalmente, se a gente for pensar bem, realmente, às vezes, quando a gente está muito eivado de dor, a gente pensa que tudo é uma escuridão. Tanto que a gente usa as analogias assim, não vejo luz no fim do túnel. Normalmente a gente tem visões muito pragmáticas. Aí outro diz assim, não, mas eu estou vendo uma luzinha lá, olha lá no finalzinho, você está vendo uma luz. Aí outro fala assim, nossa, você é muito otimista. Ou então, que mundo você vive que não é o mesmo mundo que eu vivo? A gente também, quando a gente está com dor, às vezes nós somos agressivos com o outro. E aí a gente acha que o outro é Alice, é Poliana, é qualquer coisa, menos alguém que está entendendo nossa dor. E a gente ainda diz assim de vez em quando, você fala isso que não é você, vem para o meu lugar. Só que a gente tem que entender que a experiência que eu tenho não é a mesma do outro. De repente, para o outro vai ser mole passar por aquilo. Quantas vezes a gente vê gente que está com uma vida muito mais complicada que a nossa, e quando a gente ouve a história, a gente fica até envergonhado e fala assim, nossa, a gente não fala. Só quando a gente tem já coragem de falar. Normalmente a gente guarda para a gente. A gente fala assim, nossa, fulano está passando por uma peleja, está sorrindo. Eu estou com uma unha encravada, estou chorando. Mas a gente também não tem que ficar com remorso. A gente tem que pensar que são momentos diferentes. Então, a gente não pode subestimar a capacidade do outro. Se o outro chora mais, é porque essa é a necessidade dele. Se a gente chora menos, essa é a nossa necessidade. O que a gente tem que entender é o tempo de cada um, para a gente não julgar com pesos muito pesados, ou nas medidas com que nos julgam. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, quando ele diz lá, né, que vai durar, para alguns vão durar várias noites, meses. E para alguns só vai ser suficiente uma noite. E o que faz, na verdade, a gente romper essas lágrimas de uma forma diferente? É a nossa fé. Mas não é essa fé, que nem na página falou ali, de belos discursos, grandes oratórias, porque o discurso ele vai convencer algumas pessoas, mas o que vai arrastar as pessoas, e o que fez arrastar Jesus, que não precisou escrever nada e fez uma história diferente na vida de cada um de nós e de tantas pessoas que começaram a conhecer esse Cristo, foi o exemplo dele. Então, o que vai fazer as pessoas entenderem são os nossos exemplos. Porque de nada a gente vai adiantar a gente falar muito bonito, ter esse discurso muito coerente. Os espíritas, nós temos essa coisa de muito coerente, muito racional. Até as pessoas que não seguem a doutrina espírita falam, nossa, mas sua doutrina é uma doutrina coerente. Eu sempre vejo os espíritas muito ponderados, enfim. A gente tem um discurso ótimo, porque racionalmente nós somos maravilhosos. Agora a gente tem que saber o seguinte, será que o que sai daqui é o que emana daqui? Mas Jesus dizia que aquilo que sai da boca, isso está cheio no nosso coração. Mas a gente tem que pensar o seguinte, o que sai da minha boca o tempo todo? O que está cheio a minha boca? A minha boca está cheia de belos discursos dentro da casa espírita, e quando chega na minha casa, o discurso já não é tão bonito assim. Ou eu consigo ter o mesmo discurso. Se eu tenho, então eu já estou começando a caminhar. Se eu não tenho que me desesperar. Eu tenho que me policiar para começar a fazer. E aí entra uma lágrima que também é muito importante, que tem a ver com a tristeza, mas que a gente tem que tomar cuidado, porque assim como se achar demais pode culminar em obsessão, a gente sabe que se achar de menos também culmina na obsessão. Então, errei, estou arrependido, mas não sei o que fazer. Vai mudar alguma coisa você você ficar arrependido e não se perdoar? Não vai. Já repararam? Quem é que já pediu perdão para alguém? Bastante gente. Quem pediu perdão, já teve a experiência de repente chorar? Não precisa me falar, não, pensa só. Né? Muitos de nós choramos. Por que será que a gente chora no momento que a gente pede perdão? Porque a gente se arrependeu e porque no fundo, nós nos libertamos de um peso em nós. Porque nós nos perdoamos. Porque é ledo engano a gente achar que a gente precisa do perdão do outro. A gente precisa do nosso perdão. E a gente tem uma dificuldade enorme. Então, quando a gente fala que está chorando de raiva, mentira, a gente está chorando de raiva de nós mesmos, não é do outro, não. Mas assumir, porque se alguém erra com a gente, é porque talvez a gente tenha errado algum dia com essa pessoa. Mas quem vai assumir o erro é uma coisa muito delicada. Então, quando você pede perdão, que às vezes as lágrimas caem, né, que você não consegue pedir, é que nem fazer declaração de amor. Tem gente que já começa a chorar antes. Por quê? Porque dói.
dói no coração, né? É aquela dor que chega a doer. Mas dói por quê? Porque a gente se liberta, gente. E romper algemas é delicado. Mas não é impossível. Isso é o bom da vida. É a gente saber que a gente pode romper essas algemas. E que talvez a gente vai pedir perdão e o outro também não nos perdoe. Mas já repararam que quando a gente pede perdão, a gente se alivia? Ué, mas aí pensem, vamos pensar juntos. Mas olha que coisa incoerente. Eu peço perdão, o outro não me deu. Eu chorei, mas eu estou me sentindo aliviado. Mas o outro, eu não estava esperando o perdão do outro. Não, porque na verdade a gente estava esperando o nosso perdão. E é isso que nós precisamos fazer conosco, também nos perdoar. Edivaldo fala que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é só buscar o perdão do outro, mas ele fala que um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje é o auto-perdão. Então ele fala que não se pode falar de perdão se não se falar também em auto-perdão. E é verdade. Porque se nós não conseguirmos nos perdoar, sabe o que vai acontecer? Pode milhões de gente dizer assim: a Barbarella é inocente, mas se no meu coração eu for culpada, não vai adiantar milhões de pessoas dizerem que eu já estou absolvida e que eu já cumpri a minha pena. Mas por que algumas pessoas cumprem a pena e mesmo assim continuam se sentindo sujo? Porque a gente não se libertou. E às vezes a gente vai encontrar pessoas que vão nos pedir perdão também. Nós vamos perdoar, mas a gente não vai sentir nada. Porque verdadeiramente nós não perdoamos, ou talvez nós também não tenhamos nos perdoado, porque a gente sabe que o outro não errou sozinho, que nós erramos também. Mas o que nós temos que ter em mente é que uma hora isso vai acontecer com qualquer um. E que por mais que seja doloroso esse processo, uma hora nós teremos que fazer. E aí a gente pode fazer de duas maneiras. Quando Jesus estava lá na cruz, que ele encontra os dois ladrões, ele tem dois tipos de choros. O choro daquele, né, que era o mau ladrão, que eles chamam de mau ladrão, que é aquele que chora por entender quantas maldades ele tinha feito. E tem o bom ladrão que ele vai chorar, mas já mudando a atitude. Então a gente tem aquele momento, porque nós temos dois momentos na nossa de Marcos, né, quando a gente encontra Jesus. É a fase do arrependimento, mas o arrependimento só não gera ação. O que gera ação é reparação. Mas é um bom passo, sabe? Se a gente já consegue reconhecer que a gente erra, já é 50% do caminho. Os outros 50% depende de atitude. Mas não adianta também a gente só ficar se arrependendo. Então a gente tem que se arrepender, verificar qual foi o estrago que nós fizemos e começar a reparar. Também não podemos nos frustrar se a gente não consegue reparar tudo de uma vez só. Mas também não tem problema. A gente sabe que se demorou séculos, o que Jesus espera é que nós andemos em sua direção. O que a gente não pode mais é ficar parado, achando que não vai dar. Até porque quando ele esteve entre nós, ele disse uma frase que está lá nas bem-aventuranças e que vale a pena a gente falar sobre ela, que diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para ele. Então, quando ele diz que nós somos bem-aventurados, né, que ele quer dizer felizes daquele, e é uma coisa meio louca, porque a gente fala assim: nossa, como é que o cara pode dizer que eu sou feliz porque eu estou chorando? Mas aí, pegando o gancho do salmista de novo, né, vai durar uma noite, mas a alegria virá. E quando ele fala da alegria, pessoal, ele não está falando, e quando, da mesma forma como Jesus fala, bem-aventurados que choram porque serão consolados, ele não está dizendo que é porque eu chorei, agora meus problemas estão resolvidos. Ele quer dizer que naquele momento, né, que normalmente a gente chora, e quando é um choro de verdade, a gente tem o momento do encontro, ou do reencontro. E nesse momento a gente consegue elevar o nosso pensamento para uma prece. E aí nós sabemos que nós seremos socorridos. E que prece não tem fórmulas mágicas, eu não tenho que falar A, B, C ou D. É uma forma que eu encontro de me expressar. Às vezes um socorro basta para Jesus entender. Mas o que a gente tem que saber também é o motivo que a gente está pedindo. Porque às vezes a gente diz assim: nossa, eu estava desesperado, chorei, orei, clamei e Deus não me ouviu. Bom, primeiro que Deus age em silêncio, em muitos casos. Segundo que o fato da gente não ter a resposta como nós desejamos não quer dizer que nós não tenhamos sido atendidos nas nossas preces.
Tiago diz que o problema da gente é que a gente não obtém as bênçãos porque a gente não sabe pedir. Então ele fala assim, não obtens porque pedir mal. E realmente a gente está pedindo a coisa errada. Então, se a gente pede a coisa errada, a gente recebe um não. E não é um não porque Deus não nos ama, é porque Ele nos ama tanto que Ele sabe que se nos der aquilo não vai resolver nosso problema. Então às vezes você está chorando de desespero, ai, traz de volta, mas trazer de volta vai resolver seu problema? Vai trazer mais problema. A gente consegue ter a dignidade de dizer assim, olha Jesus, eu não sei o que é melhor para mim não, mas eu sei que você sabe. Então se for da sua vontade, traz de volta. Se não for, me liberta. Mas a gente fala assim, traz de volta. A gente às vezes já consegue até falar esse discurso bonito. Tenho certeza que muitos de nós conseguem. Mas é assim, Jesus, chorando, em prantos. Traz, não, se não tiver, me liberta. Mas a gente fica assim, não, pelo amor de Deus, mas olha, Jesus, não é esse bem que eu quero não. Então já tô desistindo do que eu estou falando. Aí não foi ouvido. Como não foi ouvido? Nós fomos socorridos com certeza, fomos amparados sem sombra de dúvidas, porque se a gente está no bem, a gente não pode acreditar que só o mal é soberano. O bem, ele é soberano. Até porque nós nascemos para o bem, nós não nascemos para ficar no mal. Se alguém aqui acredita que nasceu para ficar no mal, está equivocado. A gente só tem um destino na vida. Se tivesse um determinismo na doutrina espírita, só seria um. Sermos felizes. Essa é a evolução. Todos nós nascemos para isso. Todos nós, como diria lá, a gente vai do átomo, os espíritos do átomo ao arcanjo. Mas todos nós aqui nascemos para sermos felizes. A gente pode não acreditar, porque às vezes é tanta peleja que a gente fala assim, não, essa felicidade não é desse mundo, realmente não é. Mas a gente vai alcançar, e a gente pode ter uma felicidade relativa aqui, aprendendo a entender, a se resignar, a pedir, certo, mas não pedindo que seja manifestada a nossa vontade, porque nem sempre a nossa vontade é o melhor que poderia nos acontecer. E quando a gente começa a trabalhar no bem, podem ter certeza, o que nos acontece sempre é o melhor que poderia nos acontecer, não é o pior. Então, se a gente perde algum objeto de valor, que é outra coisa também que fala das lágrimas que a gente perde, às vezes, do orgulho da perda de coisas materiais, ou de alguma coisa que nos era útil, a gente tem que ter a certeza seguinte, se eu perdi, é porque foi o menos pior que a espiritualidade poderia ter me tirado. Porque senão a gente vai começar que a gente é injustiçado mesmo, que nós somos infelizes, porque a gente faz tudo certo, só acontece comigo. Mas sabe-se lá que espécie de espírito somos nós? Que de repente, é aquela historinha lá que todo mundo já conhece, mas que sempre vale a pena a gente lembrar, do cara que ele roubava, e ele tinha feito, ele era tipo assim, um benfeitor, naquela época lá dos escravos, então todo mundo que roubava, ele arrancava os braços das pessoas. Então, quando ele chegou no mundo espiritual, ele ficou perplexo com as atrocidades que ele fazia. Logo, ele chorou de arrependimento. Só que com arrependimento, ele não ficou aí. Ele entendeu, falou, então deixa eu fazer essa coisa diferente. Né? Se perdoou e falou assim, então deixa eu voltar e reparar o que eu ando fazendo, o que eu fiz com os outros. Então, ele pediu que, num determinado momento da vida dele, ele perdesse o braço. Então, ele volta com a programação de perder o braço lá numa determinada idade da vida dele. Só que ele, nessa vida, ele tinha realmente se empenhado no bem, um cara engajado em várias atividades da doutrina espírita, um filho excelente, né, excepcional, maravilhoso. Então, ele foi diminuindo os débitos, porque a vantagem é essa, a gente tem débitos e créditos, então a gente vai diminuindo à medida que a gente vai fazendo bem. Então, a espiritualidade viu lá, né, na conta corrente dele, e viu assim, nossa, ele já está melhor, então não precisa perder o braço, ele vai perder o dedo. E aí a mãe dele ficou inconformada. Nossa, mas meu filho, em desdobramento, ela vai lá na espiritualidade. Enfim, e aí fica muito chateada dizendo que o filho dela não merecia aquilo, que o filho dela era tão bom, era uma pessoa que trabalhava realmente no bem, engajada nas obras sociais. Então, por que perdeu o dedo? Com tanta gente ruim no mundo, por que ele tinha perdido? E a espiritualidade diz para ele, olha, minha querida, ele perdeu porque ele, na verdade, tinha pedido. Ele pediu para perder o braço. Mas como exatamente a senhora falou, ele é tudo isso, né, e tem se tornado realmente uma pessoa na obra do bem, ele só perdeu o dedo. Então, o que a gente tem que ter a convicção é que se a gente hoje
está vertendo lágrimas por quais motivos que forem, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: qual é o real motivo de eu estar vertendo essas lágrimas? Realmente é porque eu estou magoada com o outro ou estou magoada comigo? Eu estou chorando porque eu estou realmente estou lamentando a saudade de alguém, ou o meu orgulho não me permite libertar essa alma? E as lágrimas do amor, a gente só tem que pensar assim: eu tenho que ter mais esses tipos de alegrias. E aí, trabalhar para ter esse tipo de alegria. A gente não tem que esperar só que a vida nos dê a oportunidade de chorar essas lágrimas. Então, por que o outro tem que dizer para a gente que a gente o ama? Por que a gente não pode dizer ao outro que nós o amamos? Porque aí são momentos que a gente tem de verter lágrimas diferentes. Então, são momentos como esse que nos fazem ter esperança de que nós não estamos, e a certeza de que nenhum de nós está desamparado, que nenhum de nós estamos a esmo, até porque se fôssemos frutos do acaso, não teríamos tido, todos nós temos pai e mãe. Podemos não conhecer, mas todos nós precisamos de 2 genitores para sermos as pessoas que somos. Então, isso já mostra o quanto Deus nos ama. E se a gente não tem todas as pessoas que nós temos, gostaríamos de ter, que nós possamos saber que nós temos aquilo que nós precisamos ter. E se nós hoje conseguimos chorar de alegria, vamos ficar felizes com essa alegria. Se nós choramos de tristeza, vamos ficar também felizes com ela, mas com a certeza de que essa era o menos pior do que poderia me acontecer, porque Deus sempre guarda o melhor para a gente. E nós não podemos acreditar que, tentando tanto trilhar um caminho do bem, Deus terá esquecido da gente, porque Jesus já dizia que as aves, elas não plantam nem ceifam, e mesmo assim Deus não deixa de olhá-las. Então, por que Ele deixaria de nos olhar? E Ele ainda diz mais: se nós que somos maus conseguimos cuidar dos nossos, mesmo tendo a natureza maldosa, por que Deus, que é soberanamente justo e bom, esqueceria de nós? Então, que a gente possa daqui com a certeza de que as lágrimas que já vertemos e as lágrimas que fatalmente verteremos são lágrimas que podem ser transformadas em reparação, em amor, compreensão, para um futuro brilhante. Que nós não estamos sozinhos no mundo e que todo dia Deus nos dá a oportunidade de fazermos uma história diferente. Vamos aproveitar o início do ano, que é um momento maravilhoso para refletir sobre isso. Verter as lágrimas que tiver que verter, mas com a certeza de que a gente vai levantar e dessa vez vamos fazer uma história diferente, porque para todos nós, Jesus tem uma história lindíssima para contar. E as páginas que nós vamos escrever depende da caneta que a gente quer pintar. Então, se eu quero pintar com cores escuras, fatalmente as minhas lágrimas e a minha vida terá cores escuras. Mas se eu quiser pintar com cores alegres, vivas e com histórias de outras pessoas, com certeza eu também farei. Porque aquilo que eu plantar, a gente volta a dizer, é isso que nós vamos colher. E nós temos a certeza de que Jesus não mentiu, porque ele nunca foi, uma coisa que Jesus sempre foi verdadeiro conosco. Ele não disse que seria fácil, mas Ele nos prometeu que o mundo que Ele tem para nós é muito melhor do que imaginamos, do que pedimos e do que supomos. E Ele não diria isso se não fosse verdade. Então, que a gente possa acreditar nesse mundo que vai além do véu, além da matéria, mas que é um amor, é um mundo que combina no amor. Então, que começamos a amar, se não começamos, que comecemos agora. Para que daqui a um tempo a gente possa dizer assim: nossa, realmente eu fiz diferença. Plantei dores, colhi dores. Mas planto paz e vou colher paz. E que a vida se descortine para nós e que a gente olhe para frente, olhe para o céu, agradeça a Deus e saiba que depois de todas as lágrimas vêm as nossas mudanças. E que a mudança comece de nós para a gente transformar o mundo. Que Jesus nos abençoe. E assim, querido amigo Jesus, com lágrimas tímidas nos olhos, mas vertendo realmente de alegria e de louvor a Ti, Jesus, agradecemos dos fundos dos nossos corações pela oportunidade que temos nesta vida e neste momento de conhecermos um pouco mais a Ti, de realmente criarmos esse relacionamento que não impõe barreiras, que não impõe julgamentos, Jesus, mas que acima de tudo tem a compreensão, o amor, o perdão, esse perdão, Jesus, que emana de dentro para fora.
e que temos tentado aprender a fazer conosco, para fazendo conosco aprendermos a multiplicar com os outros. Que possamos saber que não somos desamparados, que todos nós temos um amigo espiritual que foi devotado a nós para nos intuir, nos auxiliar nessa caminhada que parece tão difícil, Jesus. Difícil porque é difícil nos libertar de velhos erros, de temperamentos e orgulhos que nos levam a séculos de sofrimentos. Mas sabemos que se estamos hoje aqui, é porque conseguimos ver o mundo de uma forma diferente e que temos a oportunidade de realmente contarmos uma nova história. Uma nova história de paz, de reparação, de perdas, mas que se transformarão em ganhos. Que possamos entender que as lágrimas que vertemos por vezes, desespero, de orgulho, de vaidade, de frustração, são lágrimas que, se a gente parar e refletir, poderão ser lágrimas de aprendizado, para construirmos depois lágrimas de esperança, de fé, de amor e de consolação. Que possamos ser nós, Jesus, aqueles que vão amparar, auxiliar, caminhar, ajudar e a seguir. Porque quando fizermos isso, também teremos todo o apoio. Que essa legião de espíritos possa nos acompanhar ao retorno aos nossos lares. Que essa paz que temos aqui, essas energias que emanamos, possamos levar para os nossos lares, para as pessoas que amamos, aquelas que estão perto de nós, mas aquelas que estão distantes, Jesus. Mas que elas possam sentir que nós amamos, que elas são importantes para nós e que, se por algum motivo, neste momento, elas se sentem desamparadas, que elas possam sentir esse amor que transcende as barreiras físicas, para encontrar o amparo espiritual. E o nosso muito obrigado a elas por existirem em nossas vidas e a certeza de que nós amamos, de que elas não estão sozinhas na vida. Enfim, Jesus, só temos a lhe agradecer e pedir que realmente sejamos boas sementes para daqui a algum tempo darmos frutos. Se não conseguirmos dar 1 por 100, que possamos dar 1 por 1, mas que possamos ser aqueles que vão germinar e multiplicar, e não aqueles que vão enterrar. Muito obrigada por tudo, Jesus, que assim seja, graças a Deus. Envolvidos nas reflexões da noite, Senhor, pedimos a permissão para darmos por encerrado o primeiro momento das tarefas em nossa casa. Que a Tua paz nos acompanhe, que a Tua luz nos ilumine a todos. Graças a Deus.